Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lucas José da Silva e eu venho aqui através desse vídeo trazer um esclarecimento a respeito desse vídeo aqui que vocês estão vendo, essa imagem da capa aqui, que é um vídeo que eu postei a respeito de um desafio que eu aceitei, não um desafio direto da parte do irmão Geraldo, mas um desafio que ele fez a todos os pastores, a provar que João estava vivo até hoje. Eu aceitei o desafio, né? Como eu prego o evangelho e acredito que Jesus ainda vai voltar, eu aceitei o desafio. E algumas pessoas questionaram, né, o meu posicionamento a respeito do tema que foi abordado por ele, e eu aceitei, né? Inclusive está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, essa pessoa colocou assim, ó: meu Deus, você repete, repete e não conclui nada. Aí essa outra pessoa colocou assim: Geraldo está certo mesmo. No Evangelho de João, capítulo 21, fala sobre isso. Jesus voltou em 70 mesmo. Porque no vídeo que Geraldo, o desafio que Geraldo faz, ele pergunta se João está vivo ou onde João está. E eu provo nesse vídeo aqui. Depois você dê uma olhada nele aí. Eu vou deixar aqui em cima nos cards. Você dê uma olhada nesse vídeo aí. E ele lança o desafio para todos os pastores, dizendo que João deveria estar vivo porque Jesus havia prometido que João ficaria vivo. Ele pega essa parte aqui, ó, de João 21, a partir do versículo 22, que Jesus diz assim a Pedro: disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O próprio João, que escreveu esse evangelho, disse que a respeito dessa conversa aqui, que Jesus falou, se eu quiser, saiu uma conversa. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. João está dizendo que divulgou-se entre os irmãos esse dito, não foi o que Jesus quis dizer. O próprio João continua dizendo: Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Geraldo pegou esse texto aqui e lançou o desafio dizendo que João deveria estar vivo porque Jesus havia feito uma promessa de que ele tinha que ficar vivo até ele voltar. Eu não estou dizendo que eu não acredito que Jesus apareceu para João em Apocalipse, porque eu acredito que Jesus apareceu para João em Apocalipse. João viu Jesus vir até ele. Por isso que ele fala aqui, ó: se eu quero que ele fique até que eu venha. Jesus não fala se eu quero que ele fique até que eu volte, é até que eu venha, porque Jesus estava aqui jogando meio que uma indireta para Pedro, dizendo que João o veria sim na ilha de Patmos, né? Mas não tem nada a ver com a volta gloriosa de Jesus. Por quê? Porque a gente vê nas Escrituras Sagradas Jesus aparecer para o apóstolo Paulo antes dele vir para João em 95. Nós estamos aqui no gráfico. Ó, né? Aí eu coloquei aqui essa linha do tempo. Aí aqui tem o tempo que Jesus viveu, que é o ano 0, né? O ano 70, que foi o ano da destruição do templo, do qual Geraldo diz que Jesus voltou aqui, e eu discordo. E tem aqui o ano 95, que foi o ano em que João recebeu as revelações na ilha de Patmos. Se foi exatamente nesse ano que Jesus veio até João. Jesus voltou? Não, ele não voltou, ele veio até João. Uma coisa é Jesus aparecer para alguém para trazer uma revelação. Outra coisa é Jesus voltar de forma gloriosa nas nuvens, que é o que vai acontecer ainda. Olha o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Vou ler aqui o versículo 10 e 11. Olha o que está escrito aqui, ó. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que
o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então olha o que é que acontece. Quando Paulo é levado ao local onde os soldados, aqui ó, na soldadesca, que era uma espécie de prisão, né? Ali naquele momento preventiva, o apóstolo Paulo recebe a visita do Senhor Jesus. Ó. Isso depois dele ter ressuscitado. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, ó, disse: Paulo, tende ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim também importa que testifiques também em Roma. Assim importa que testifiques também em Roma. Então aqui Jesus aparece a Paulo, aqui mais ou menos no ano 40, entre o ano 30 e o ano 40 aqui, ó. Mais ou menos aqui, que Jesus aparece a Paulo. Antes de vir a João aqui em Apocalipse, no ano 95. Olha só, antes da derrubada do templo, Jesus aparece a Paulo mais ou menos aqui, né, entre esses anos aqui, que é o texto que eu acabei de ler para vocês. Jesus aparece para Saulo, por aqui, ó, quando ele está indo a Damasco, e quando ele se converte, mais ou menos por aqui nos anos 40, ele aparece para ele quando ele está indo para Roma, que é o texto que eu li para vocês agora. Aí o que é que acontece? Chega o tempo do ano 70, o templo é destruído. Isso Jesus já havia aparecido duas vezes para Paulo aqui, ó. Uma quando ele era Saulo e outra quando ele já havia se convertido a Paulo, né? E depois que o templo é derrubado, o mesmo que apareceu para Paulo aqui, apareceu para João no ano 95. Aqui. Ele aparece e João vê ele, né? E isso tem a ver com aquilo que Jesus falou aqui, ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O que é que Jesus estava dizendo? Que se eu quero que João fique até que eu venha aqui, que eu venha aqui no ano 95 para trazer a revelação. O que é que te importa a ti, Pedro? Ele está dizendo. E João ficou vivo até Jesus vir, não é até ele voltar. Porque Jesus veio para Paulo aqui, ó. Se ele quiser aparecer para você, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, ele pode aparecer para você aí. Isso não significa que ele voltou. Significa que ele veio até você. Uma coisa é Jesus vir, outra coisa é Jesus voltar. Vir e voltar parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então Jesus sobe aqui, vem até Saulo aqui, quando ele está indo para Damasco. Depois, quando Saulo se converte aqui, ó, mais ou menos nesse ano, Jesus vem novamente a ele, só que agora ele sendo Paulo, né? E diz a ele: não temas, porque importa que você seja minha testemunha também em Roma. E depois que o templo é derrubado, aí Jesus aparece a João aqui, no ano 95. É cumprimento do que Jesus disse aqui, ó. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Aí os irmãos confundiram. Deixa eu voltar aqui agora. Os irmãos confundiram, achando que eu não acreditava que Jesus veio até João no ano 95. Ele veio até João. Assim como ele veio a Saulo, quando ele estava indo à cidade de Damasco. E assim como ele também veio a Paulo, já convertido agora. Aqui, ó, nessa outra tradução, olha o que é que está escrito aqui, ó. Mesmo capítulo, Atos 23, 11, ó. Aqui nessa parte, ó. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso." Então, veja aí que o Senhor, ele se colocou ao lado de Paulo quando ele estava indo a Roma. Ó, tem uns até que não sabem nem o que diz, ó. Ei, você é pastor do sistema, né? Tem mais lógica o que Geraldo explicou. Como tem mais lógica? Eu estou explicando aqui o que está acontecendo aqui, ó. O que aconteceu?
Eu estou explicando o que aconteceu. Jesus veio a Paulo, veio primeiro a Paulo quando era Saulo, depois ele veio a Paulo quando havia se convertido, e no ano 95 ele veio a João na ilha de Patmos, trazendo as revelações. Os irmãos quiseram a resposta, ficaram questionando aí, e eu trouxe aqui a resposta aos irmãos. Jesus, ele não voltou ainda, irmãos. Ele ainda vai voltar, porque as profecias que apontam para a sua volta, elas não se cumpriram ainda. Ainda é preciso a apostasia, que é o abandono da fé de forma generalizada. É preciso o surgimento do anticristo. O anticristo ainda não surgiu. Geraldo diz que o anticristo foi Tito, general. Não tem nada a ver com... Ele não se encaixa nos requisitos do anticristo falado no livro do profeta Daniel. Então, não tem nada a ver o que ele fala. Eu creio que Jesus veio até João na ilha de Patmos, assim como ele veio a Paulo antes de Paulo se tornar Paulo, quando ele era Saulo, e veio ao próprio Paulo naquele quarto onde ele estava esperando o julgamento, ali, quando estava indo para Roma. Ele veio, se colocou ao lado de Paulo e disse: seja corajoso, como eu mostrei no vídeo aí para vocês, né? Por exemplo, se Jesus quiser aparecer agora para você aí, que está assistindo esse vídeo, ele pode, ele está assentado à direita do Pai, mas se ele quiser aparecer para você, ele pode, ele é Deus. Ele é onipresente. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, de forma corpórea, ele ainda vai voltar. Amém, irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus permitir.